Olá, galerinha do YouTube. Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês uma receitinha de pizza. Eu vou fazer o dia da pizza hoje aqui para a criançada. E gostaria que vocês estivessem aqui presentes também conosco. Os ingredientes são água, sal, azeite, fermento biológico, né, o granuladozinho, e farinha de trigo, tá? A receitinha é bem fácil. A água precisa estar morna, tá? Tem que ter cuidado porque se deixar muito quente vai acabar matando o fermento e ele não vai vir fazer aquele processo de fermentação de crescer, tá? O sal eu vou colocar na farinha para poder também não diminuir o resultado da fermentação. Então eu vou incorporar ela aqui junto com a minha farinha e vou fazer o resto do processo. Vou colocar água na tigela. Vou colocar o azeite, que você pode estar usando óleo, caso queira, e o fermento. Vou misturar bem, tá? E vou começar agora a colocar a minha farinha. Lembrando que a farinha eu tenho que colocar aos poucos porque eu preciso passar calor o máximo que eu puder, tá? E fazer com que essa massa fique super cremosa e homogênea no início. O custo dessa massa é muito bom porque ela é super baixa. Então dá pra gente estar fazendo em casa sempre pra criançada, né? Pra amigos, até pra quem quer vir vender brotinho, pizzas pequenas, vale a pena na realidade, né? Eu espero de coração que vocês gostem, tá, da receita. Eu tô fazendo com muito carinho, tanto para mostrar a vocês, né, como para os meninos aqui em casa. O segredo agora dessa massa é a gente passar calor o máximo que a gente puder, tá? Então mexe bem, mistura bem, dissolve toda a farinha para poder a gente ir colocando o restante até ela pegar todo o resto da farinha e ficar com a consistência mais firme. Nesse processo, não adianta querer ser rápida, tá? Colocar toda a farinha, porque a gente não vai conseguir passar calor o suficiente. E aí vai acabar, na realidade, fazendo com que essa massa fique pesada e ela não cresça tanto e a gente tem uma massa muito dura, né? A intenção não é essa, na realidade. Aqui eu tô fazendo uma massa pequena. Eu vou pesar 250 gramas, né, de cada bolinha da massinha, para poder vir a fazer 3 pizzas grandes, tá? No tamanho de 30 centímetros. Depois que ela encolher. Mas eu vou deixar o diâmetro como se fosse de 35, tá? Agora eu vou tirar todo o excesso da mão, tá? Vou mostrar a vocês como ficou o ponto dela, ó. Não tá soltando da mão 100%, mas também não tá grudenta demais. Eu vou levar pra fermentar por 30 minutos. Assim que ela dobrar de volume, tá? Eu boto ela pra cá pra poder a gente vir usar. Ela já dobrou de volume, tá aqui, tá? A minha massa já tá pronta. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ela na bancada, vou dividir as bolinhas, tá? E vou abrir ela para poder a gente vir a trabalhar. Vou colocar farinha de trigo.
Vou espalhar. E vou colocar ela na bancada agora para poder fazer as divisões. Como eu falei a vocês, eu vou trabalhar com 250 gramas, tá? Então, eu vou pegar a minha balancinha para poder, na realidade, conseguir vir fazer o peso. O peso, né? Desculpa. Como eu falei, eu vou estar usando 250 gramas, tá? Para poder eu conseguir fazer a minha pizza de 35 centímetros. Então, essa massa vai render 3 pizzas nesse tamanho e vai sobrar um pedacinho que eu vou acabar juntando para não perder, tá? Porque eu não vou fazer uma pizza muito pequenininha com o que sobra. Então, eu vou juntar e vou acabar fazendo uma pizza com borda, porque no caso eu vou aumentar 50 gramas a mais, que seria esse pedacinho que vai estar sobrando, para eu poder fazer uma pizza com a borda. Eu vou juntar, tá? Essa massinha, para poder, na realidade, eu vir abrir, deixando ela um círculo o mais perfeitinho que eu puder. Espalho. Boto um pouquinho de farinha de trigo de nada para poder não grudar, tá, no rolo. E vou fazer o processo de começar a abrir. Eu tenho que tentar abrir um círculo o máximo que eu puder, tá? A espessura vai ser a gosto. Aqui eu gosto de fazer pizza fina, para ela ficar mais crocante. Se você gostar de uma pizza mais grossa, você deixa, no caso, mais um pouco de massa. Você abriria com 300 ou 350 gramas, tá? No caso, eu tô abrindo com 250 porque eu gosto da massa bem fininha. Pronto. Já finalizei de abrir o meu círculo. Vou colocar agora na tela, tá? Vou tirar o excesso da farinha. Caso vocês não tenham tela, vocês trabalham com a assadeira antiaderente, não tem problema. Também, se não tiver uma assadeira antiaderente, você mela um pouquinho do fundo dela com farinha de trigo, tá? E pode montar a pizza sem problema nenhum. Eu vou arrumar a massa, né? Porque ela se estica, então quando eu tiro ela da bancada aqui, boto em cima da tela, ela encolhe um pouquinho, então tô arrumando ela de volta para poder ela ficar na medida exata que eu quero, dos 35 de diâmetro, tá? Agora que minha massa tá toda arrumadinha, eu vou furar para poder tirar todo o ar, certo? Senão, como eu lhe falei, ela vai acabar inchando, crescendo e fazendo umas bolhas. A intenção não é essa. Então, eu vou furar ela todinha para ficar bem bonitinha. Mesmo na tela, eu vou fazer esse processo. Se for fazer na forma também, teria que estar fazendo isso, tá? Para poder ficar bem arrumadinho. Agora, eu vou adicionar o molho. Eu vou deixar um dedo, tá? Sem colocar, porque se eu colocar na borda, lá no forno, vai acabar escorrendo e vai começar a subir o cheiro de queimado. Então, a gente sempre deixa um dedinho na borda sem colocar. Eu dei uma ratadinha, né? Mas dá pra passar. Vou espalhar muito bem esse molho. Depois de bem espalhado, eu agora vou e começo a fazer aquele processo da montagem, né? Que no caso, a primeira pizza vai ser de calabresa. Então, eu vou primeiro colocar a mussarela, vou espalhar ela. Geralmente a gente trabalha com 100, 150 gramas, mas aqui eu não vou estar pesando porque é para casa, né? Então, vou trabalhar nessa média. Se você gostar de mais mussarela, você pode estar acrescentando mais, mas geralmente a gente trabalha nessa média de gramas, tá? Vou espalhar o máximo que eu puder para ficar bem arrumadinho. Finalizei. Agora eu vou começar a arrumar a calabresa. Eu cortei em rodelinhas o mais fino possível, né? E vou preencher toda a pizza, tá? Depois que eu preencher, eu vou colocar o orégano e vou levar ela pro forno. Como o forno vai estar alto, né? É coisa de 10 minutos no máximo no meu forno, mas isso vai depender de forno para forno, tá? Vou colocar umas rodelinhas de cebola, bem pouquinho, né? Porque a criançada não gosta de cebola. E vou levar pro forno pra assar. Peguei outra massa, tá? Vou arrumar ela bem bonitinha, deixar aquela bolinha certinha. Vou ajeitar a farinha pra poder fazer outra pizza. Vou fazer uma pizza portuguesa, tá? E fazer aquele mesmo processo. Essa massa aqui, se vocês quiserem, tá? Vocês podem estar fazendo o quê? Abre ela, leva pra pré-assar. E depois que ela tiver pré-assada, sem molho, sem nada, só a massa pura, a gente enrola ela no plástico. E você pode deixar ela prontinha, congelada, tá? Porque aí, quando você precisar, é só você botar pra fora e monta a pizza e leva pra assar. Não precisa nem esperar descongelar, tá? A gente já consegue usar. Então, dá pra gente já fazer uma quantidade de massa boa e já deixar guardadinha. Que aí, quando tiver
alguma festinha, alguma coisa, a gente tem como botar pra fora e ter aquela massinha pronta, tá? Lembrando que ela tem que estar pré-assada. Agora eu vou colocar o presunto na minha pizza portuguesa, tá? Lembrando que é só pra criançada, então eu tô fazendo uma pizza bem pequenininha, arrumadinha, simples, o máximo que eu puder, tá? É só pra diversão deles. Então eu vou colocar o presunto picado, eu vou colocar milho nessa pizza, vou colocar mussarela também nela, tá? Vou colocar os ovos, já cozinhei, tá cozido, cortei em rodelas e espalhar o máximo que eu puder. Agora eu vou começar a adicionar as rodelas de tomate. Vou adicionar as cebolas, tá? Rodelinhas de cebolas também. Deixa eu só ajeitar aqui a bagunça. E agora eu vou colocar uma pitadinha de orégano. E por último, vou arrumar a mussarela toda por cima, para poder, quando derreter essa mussarela, ficar mais na parte de cima. Mas vocês podem montar ao contrário, botando a mussarela primeiro direto na massa, tá? Junto com o molho. No caso aqui, eu vou estar arrumando a mussarela por último. Depois de arrumar toda a mussarela, vou levar pro forno também. E depois eu mostro a vocês como ficou. Agora eu vou abrir outra massa, que é aquela maior que eu deixei, que é a que eu vou fazer com borda, tá? A borda recheada. Agora eu vou arrumar a minha massa dentro da forma. Vou achatar ela para deixar ela bem encostadinha. Preciso deixar bem arrumada, tá? Façam essa parte com bastante cuidado. Fure para tirar o ar. Eu vou fazer a borda recheada de cheddar, tá? Mas essa parte da borda recheada é bem a gosto. Lembrando que vocês têm que deixar 3 dedos de sobra, que seria pra gente poder fazer a dobra pra dentro, tá? Pra poder o queijo depois não tá saindo. O meu cheddar tá gelado, então vai acabar me dando um pouquinho de trabalho, porque eu tinha esquecido de tirar ele de dentro da geladeira, então ele acaba ficando um pouco duro. Mas eu vou tentar espalhar o máximo que eu puder aqui. Lembrando que tô deixando aquela borda, depois eu venho e dou uma ajeitadinha, tá? Nele todo. Então a intenção vai ser espalhar primeiro e depois eu posso arrumar. Você tirando com antecedência, a gente sabe que ele vai estar molinho, então ele vai ficar todo bonitinho do jeito que a gente vai colocar, tá? Então eu vou espalhar o mais certinho possível que eu conseguir. Deixa eu só ajeitar aqui, porque aqui tá um pedacinho entrando, como vocês sabem, a massa, querendo ou não, ela volta um pouquinho pro lugar, né? Ela sai, então eu preciso ajeitar. E agora eu vou começar a fechar. Vou botar pra dentro e vou começar a pressionar. Vou pressionando uniformemente, eu não posso fechando um lado, esquecendo o outro, para não deixar o ar, tá? Então eu vou pressionando o máximo que eu puder. Finalizei, né, todo o fechamento. Agora eu vou pressionar o máximo que eu puder, para poder ver que ele tá bem fechadinho, bem justinho, né? Porque como eu vou cortar para poder fazer uma borda trabalhada, eu preciso saber que ele tá bem fechadinho, tá? Vou pegar aqui a tesoura agora e vou começar a fazer cortes no bico da borda, ó. Vou dar uma distânciazinha de 3 centímetros e vou começando a cortar só o biquinho. Após eu cortar esse bico todo, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a puxar a ponta, tá? Pra dentro, pra poder ficar bem bonitinho e o cheddar fica saindo. Então, eu vou puxando e vou pressionando na minha massa na parte de dentro. Agora que eu finalizei, vou furar toda a massa, tá? Novamente, que eu acabei achatando muito, acabo tirando os lugares onde eu furei. Vou colocar o molho, vou espalhar. Essa parte aqui você pode botar o molho todo em todas as partes, porque na realidade não tem pra onde correr o recheio, né? Nem o molho. Então a gente sabe que não vai acabar queimando essa pizza. Então espalhei muito bem. Vou arrumar a mussarela. Agora eu vou adicionar a carne seca ou charque. Eu já dessalguei, tá? Depois eu refoguei ela junto com a cebola e cheiro verde. Triturei, passei no liquidificador. E agora eu tô colocando ela arrumadinha aqui. Essa pizza eu vou fazer como se fosse uma calzone, tá? E pra ficar bem saborosa, que no caso essa daqui a gente já tá fazendo pros adultos. Tô botando bacon. O bacon você pode estar fritando, certo? Antes, pra poder depois estar colocando em cima. No caso eu não fritei, eu tô colocando cru. Porque o forno eu consegui ligar na parte do grill, então vai acabar fazendo com que esse bacon venha estar assando junto, ele não vai ficar cru, tá?
Vou colocar o orégano para deixar arrumadinho. Nela eu vou colocar também frango e nossa pizza de calabresa já ficou pronta. Eu vou mostrar aqui a vocês como ficou, legal. E agora eu vou finalizar aqui a pizza, né, a calzone, para poder levar pro forno também para assar. Quero agradecer a todos vocês por assistir esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, beijinho no coração. Tchau, tchau!